vida, nós estamos iniciando o episódio 17 da Conversa da Escritura, produto, uma bênção da Igreja Assembleia de Deus do Novo Dia em Brasília. Episódio 17, Conversa da Escritura, para a gente falar hoje do nosso livro, Jesus Cristo, Deus conosco, privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido. Nós estamos falando sobre, nesse tempo, como fazer Jesus Cristo conhecido, e hoje vamos tratar do capítulo 8 do livro, que fala a respeito das nossas habilidades, dos nossos talentos. Por meio deles a gente consegue fazer Jesus Cristo conhecido, e hoje nós temos aqui para falar sobre isso o autor do capítulo em pessoa, muito pouco visto aqui na Conversa da Escritura, mas sempre nos púlpitos, ou no púlpito, né, da Igreja do Novo Dia, vice-presidente administrativo da Igreja, pastor Antônio Praxedes do Nascimento Filho. Bom novo dia, pastor Praxedes. Bom novo dia a todos, é uma alegria estar aqui para compartilharmos um pouquinho a palavra de Deus. Também, aliás, todo mundo na mesa aqui é autor, né, do capítulo aqui, né? Já tendo estudado em outros momentos. O nosso querido pastor Marlon está aqui com a gente também. Bom novo dia. Bom novo dia, pastor Daniel, Reginaldo, Praxedes, aos irmãos que estão em casa também. Uma alegria voltar aqui e poder colaborar um pouco. Vamos lá. E também, já apresentado pelo pastor Marlon, pastor Reginaldo Coelho, que a gente vai falar do capítulo dele lá na frente. Lá no finalzinho. Lá no finalzinho, mas a gente vai chegar lá. Se Deus quiser, se Jesus não voltar antes. Bom novo dia, pastor Reginaldo. Bom novo dia. É um privilégio, né, estar aqui mais uma vez. Que Deus nos conduza nessa conversa aí, que seja realmente edificante para todos. Conversa da Escritura, temporada 2025, episódio... Já perdi já, né? 17, né? 17. E aí, antes da gente começar a conversar mesmo aqui, eu quero incentivar você que já está online conosco a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve aí se você ainda não é inscrito, para que você também receba as notificações, né? E aí, claro, você tem que ativar o sininho. Eu já tô falando de cos, sem o cartaz aqui, olha aí que legal. Também quero te pedir para curtir esse momento. Aperta aí o joinha, curte a live, porque vai ser bênção para você e para muita gente, eu tenho certeza. Então, aproveite para compartilhar também essa bênção que você está curtindo. Setinha, manda aí para os seus contatos, traz todo mundo para a conversa. Aliás, você já pode fazer isso agora, né? Chama todo mundo para conversar, para participar da conversa, inclusive por meio do chat. Eu já estou aqui com o chat aberto e estou vendo o Junoca aqui entre nós, a Vitória, a Raquel, o Pedro Apolos, que também é comentarista no outro time. Olha aí, tá todo mundo já por aqui. Vamos lá, vamos começar falando de como tornar Jesus Cristo conhecido por meio das habilidades e talentos que tem. O pastor Antônio Praxedes, ele, para abrir o capítulo, evocou uma passagem da Bíblia que foi registrada por Mateus no capítulo 25, os versos 14 e 15, que dizem, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O restante da parábola vai falar de gente que negociou os talentos e duplicou para o Senhor, e gente que escondeu o talento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, mas para começar a conversa, pastor Praxedes, conta para a gente aqui hoje como é que foi a experiência de escrever esse capítulo. Quando o pastor Daniel, que acabou de falar com vocês, nos chamou para escrever, a primeira coisa realmente que veio à minha mente foi a parábola dos talentos recebidos, né? E como cada um ali agiu de acordo com os talentos que receberam. Algo que eu achei bastante interessante é que, além de talento recebido, Jesus ele é categórico em dizer que eles foram capacitados
Eles tinham capacidade. tinham capacidade de todos multiplicarem um talento. Então não existia a desculpa de eu não sei fazer, não é comigo. Não, eu tenho, você me deu, mas eu não tenho essa capacitação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de registrar era isso. E daí a gente prossegue, né, no livro, falando sobre os talentos recebidos, explicamos um pouquinho do que é a ênfase ali do talento, falamos de multiplicar talentos, falamos também de enterrar talentos e fazemos uma breve conclusão. É mais ou menos isso que tem aí no capítulo dos talentos aqui. E, inclusive, falando também sobre a prática, né? De como fazer ideias, de como você fazer Cristo conhecido por intermédio dos talentos recebidos. Já vou colocar aqui duas questões para a gente abrir a discussão, que ela vai ser muito legal. A primeira, e isso está escrito aqui, é que o talento, no caso, aqui não é uma coisa imaterial. O talento da Bíblia é algo material. É algo tangível, porque tem a ver com peso. Sim. De prata. É monetário, né? É monetário. E aqui a cotação do dia, aqui para o talento, é 18 anos de trabalho. Então você pega aí o salário mínimo aí hoje aí de R$ 1.500, multiplica por 12, dá 18 mil vezes 18. 18 vezes 18, para quem é engenheiro, isso é fácil, né? 180 mais 90, 86. Deu quanto mesmo aí, Sadi? Quase 300. 300 mil reais aí, quase 300 mil reais. Quase Olha aí, R$300. 300 mil reais na mão era um talento. Talento é coisa séria. Talentão, né? Multiplicado por 5. Talentaço. Multiplicado Talentaço. por 12. Você já achou 324. 324, 308 dá 4 no final. 324 mil reais em valores de hoje aí para ficar de boa. Isso é considerando o salário mínimo, tá? Isso. Considerando o salário mínimo. E um deles recebeu 5. Pois é, olha aí, né? 325 mil vezes 5 tá para lá de R$1 milhão de reais. 1,5 1,5 milhão. Então, talento é coisa importante, né? Quando você observa que Jesus usa algo imaterial, aliás, algo material para falar de algo imaterial, tá falando que talento é coisa importante. Sim. Sim. A gente para pensar, exemplo. Ontem eu dei esse exemplo, pastor Daniel, na classe da escola bíblica. A gente para pensar, exemplo, um talento do futebol brasileiro. Já passou desse valor, né? Porque é algo... A gente ganha isso aí por hora, né? Ganha um talento por hora. É algo que realmente tem muito valor e precisa, sim, ser explorado. E para o reino de Deus, quando se fala em reino de Deus, a gente ainda tem que prestar contas. Então, é isso que nós precisamos enxergar. O Senhor nos dotou de talentos. E esses talentos são caros. Caríssimos. Uma palavra interessante aqui no texto é que confiou os seus bens, não é deu. Confiou para que fosse administrado. Isso. Não jogou de avanço, né? Não, ele confiou para que eles administrassem, né? Confiou no talento deles, né? Para multiplicar os talentos monetários. E quando se fala de corpo, Sim. quando se fala de corpo, é justamente a completude. Sim. Ele coloca o pastor, cada um de nós aqui, coloca talentos para que um complete o outro, para que nós possamos alcançar outros por intermédio dos talentos confiados a nós. E é isso que ele espera de cada um de nós. E quando enterramos... E é natural que um receba uma quantidade maior de talentos do que o outro. Sim. Né? De acordo com a são sua diferentes capacidade. De pessoas, repente você tem... Aliás, essa é a segunda questão polêmica Não que é eu já isso? quero jogar na mesa aqui. Então jogue. Não é porque a gente tem essa frase que a gente gosta muito de dizer, e eu soube que o pastor Davi ele é meio avesso a ela, né? A gente diz assim, que Deus não chama os capacitados, ele capacita aqueles que chamam. Isso tem uma verdade relativa. Tem uma verdade relativa, porque Deus nos chama a partir da nossa capacidade. Sim. Não existe o incapacitado. Isso, exato. Isso é importante. A questão é que talvez o escolhido, né, ele não reconhece essa capacitação, como o caso de Gideão, por exemplo. Aliás, como o cara do um talento que... Do um talento, exatamente. O Gideão tinha um valor inestimável, né, mas ele estava lá sem saber disso, né? E aí o que aconteceu? Ele foi impulsionado a descobrir isso e descobriu que ele tinha vocação para a coisa. É curioso que, veja, na parábola que
que bem o pastor escolheu para o texto, quando ele fala 5, 2 e 1 talento, ele fala que aquele que deu 5 talentos, ele imediatamente correu para negociar os talentos. Olha, a urgência. Ele recebeu um valor tão grande nas mãos que ele falou, olha, se o senhor está me confiando tanto dinheiro na mão, e eu conheço, porque os 3 conheciam que ele era homem que colhia onde não plantava, né? Rígido, né? Muito rígido. Ele falou, bem, eu não vou ficar com isso na minha mão. Eu sei que ele não me deixou para guardar e perder valor. Eu vou correr atrás. O segundo também correu atrás. E os 2 duplicaram o talento. E o primeiro, o que recebeu 1 talento, ele rapidamente escondeu. Porque era muito pouco. Então pode ser que ele tinha pouco, porque o Senhor já sabia que a índole dele era uma índole que tinha muito Mais medo. devagar? E ele deu menos talento para dizer, ou menos dinheiro, para dizer, olha, com menos dinheiro ele vai ter pelo menos menos medo. Então ele vai poder ainda que fosse uma grande pouco. quantidade. Mesmo sendo uma grande quantidade, mas em relação aos outros. Em relação aos outros. Mas Ele não era um bom empreendedor, né? Ele era um bom empreendedor, né? Aí até eu tinha notado aqui, para falar mais sobre o pastor coloca sobre as barreiras, né? Quer dizer, o medo foi a grande barreira. E o respeito até. Mas isso levou ele a não desenvolver e perder o dinheiro, porque depois de um tempo só tinha um valor em moeda que tinha desvalorizado pela inflação. E aí é curioso, eu quero insistir nisso para quem está acompanhando a nossa conversa, é que sim, você tem o talento, sim, isso é algo importante, sim, você tem habilidade para mexer com ele. Você não é um incapacitado. Não é. Voltando aqui para o que o pastor acabou de colocar na mesa, se a gente for pensar racionalmente falando, palavra em Êxodo, né? No primeiro exemplo que a gente dá dos, vamos dizer assim, dos engenheiros. Vamos começar. Vamos começar aí, né? Nessa primeira parte aí sobre o pessoal que. Se a gente pensar friamente, será que esses 2 artesãos aí foi assim? Não. Deus chama, aí não, Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Então, aí a gente lê, aí quer espiritualizar o negócio. Aí fala assim. Aí porque o Espírito de Deus veio sobre eles e os capacitou. Então foi assim? Eles nunca tinham feito nada disso e de repente acordaram sabendo mexer com tudo. Não. Eu creio que foi desde ali, desde a sua tenra-idade, crescendo, conhecendo, aprendendo habilidades. Que quando a gente traz para o imaterial, a gente vê que talentos são habilidades. Né? E habilidades, elas podem ser adquiridas. Lógico que existem a vocação, os talentosos da vida que, por exemplo, eu sou da área da música. E existem pessoas que tocam com uma facilidade terrível, que a gente olha assim, meu Deus, nasceu com aquele talento. Outros alcançam aquilo dali, de tanto estudar. Alcançam. Então, o talento que a gente tem os que nascem, não se esforçam, e aquele que se esforça passa por cima. É verdade. Quando a gente olha e o que eu falei aqui, né? O talento, ele pode ser adquirido. Pode ser adquirido. O talento não, a habilidade. Né? O talento, ele pode ser genético, ele é genético, né? Tem talento que é genético. Mas a habilidade, ela pode ser adquirida. Aperfeiçoada, né? Em Êxodo 31, na escolha de... Quando Deus fala de Bezalel e Aholiabe, né? Ele fala que ele chamou pelo nome. O Senhor diz, eu chamei pelo nome. Mas logo no versículo 6, ele fala assim, também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Então, olha, dei habilidade aos homens hábeis. O pessoal já sabia. Para vir ajudar os 2. Então, eram pessoas que já sabiam fazer, mas o nível de refino que ia ser exigido era muito alto e Deus deu capacidade. Uma capacitação extra, vamos dizer assim. Exatamente. E mesmo quem tem talento nato, você pode ver um jogador de futebol, como o senhor deu o exemplo. Às vezes ele tem um talento nato, mas na criação da base, ali em certo momento, ali, adolescência, juventude, se ele deixa se levar pelas vaidades do mundo e não se esforça no treino, ele não vai conseguir desenvolver essa habilidade. Não vai. E outros que são habilidosos, mas vamos dizer assim, são mais esforçados, como Cristiano Ronaldo, por exemplo, aos 40 anos a pessoa não come carne vermelha. Quer dizer, imagina, porque ele tem um foco, né? Assim. É o que o pastor acabou de falar, atropela quem confia na habilidade natural. Natural, né? Exatamente. Eu listei mais aqui alguns outros, porque assim, aqui nessa parte aqui, a gente falou de Bezalel e Aholiabe, registrados em Êxodo 31, e depois eles vão entrar também vão aparecer em outros momentos, né? Mas a gente também vê lá no livro dos Atos, o pastor Praxedes citou Dorcas, lá em Atos 9, aquela que
costurava para pessoas que eram menos favorecidas, e quando ela morreu, todo mundo sentiu falta dela exatamente por causa do cuidado. A gente vai falar de negociar talentos daqui a pouco, sim. mas eu queria trazer aqui para nós alguns outros talentosos na Bíblia. E aqui é só o talento em si, tá certo? Aquilo que ele tem em si. Não estou julgando o caráter de ninguém, não. Pelo amor de Deus, porque tem uns caráteres duvidosos aqui também. As falhas acompanham, né? As falhas acompanham. Não, começa assim, pelos filhos de Lameque, né? Que é o primeiro cara complicadíssimo na Bíblia depois de Caim. É o tal de Lameque, que é da descendência de Caim. Os filhos dele, eles são os pais da indústria, da agropecuária e das artes. Uhum. Então, são pessoas extremamente habilidosas que já começam ali, né, a definir como é que o mundo vai ser em termos de indústria, de agropecuária e artes. Esse é um texto muito bonito na Bíblia, né, do pessoal lá em 1 das Crônicas 12, quando as tribos vêm para fazer Davi rei. Aí você vê lá, Judá, um monte de soldado. Efraim, mais soldado. Manassés, soldado para mandar ver. E Gade, soldado. Issacar, 200. Oxe, mas são 200 pessoas que conhecem os tempos. Olha isso. Altamente treinados. Pessoas que conheciam os tempos. Gente que conseguia discernir o que é o... Que coisa mais... É que, na realidade, não adianta todo mundo saber a mesma coisa, né? Pois Então, os talentos servem para isso também. E aí você vai ter na Bíblia, a gente conhece muitos personagens militares. Sim. Só que fez habilidade, os 30 valentes de Davi, você tem lá a lista do que eles fizeram. Sim. Aí você vê o próprio Davi como o músico luthier e compositor. Luthier é o cara que faz instrumento, né? Em 1 das Crônicas 23:5 fala que ele fez instrumentos para o templo. Então o cara era luthier. Não é só que ele compunha o Salmo, né? O Salmo 23, a gente gosta de ver o Davi que canta, né? Mas era multitalentoso, né? É o Davi que faz instrumento. Você tem Neemias, o administrador. E você tem uns caras aqui que eu gosto muito na Bíblia, né? Que é Daniel e os seus amigos, né? E a Bíblia diz que eles são cabeções. Eu não sei se eles são nerds. O que você acha, Sadi? Que Daniel seriam nerds? Um pouco. Daniel, Azarias, Misael e Ananias, né? É aqueles que não têm amigos, né? Porque a Bíblia vai dizer que em Daniel, capítulo 1, verso 20, olha só como é que a Bíblia fala deles aqui. Daniel 1:20 vai dizer que eles... e descobriu, o Nabucodonosor, que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Vamos lá. 10 vezes mais sábios do que todos os de todo o reino. Então, esses camaradas eram extremamente cabeçudos, né? Misericredo. Pensou que você conversar com esse cara sobre qualquer assunto, o cara domina? É um grande aprendizado, né? E quando nós trazemos, pastor Daniel, para o reino, o nível de responsabilidade aumenta. Por quê? Porque eles eram 10 vezes mais, porém, com um fim, com um propósito, com uma finalidade. Não é porque eu sou inteligente, porque eu sou cabeção, porque eu sei fazer, porque eu sei tocar, porque eu sei. Não. Você sabe com um propósito. E Deus te forjou para um propósito. A gente vai chegar agora lá. Sim. Mas deixa eu te falar ainda de Zaqueu, contabilista. Né? Eu gosto de pensar em Zaqueu como contabilista, porque o cara era o chefe dos publicanos. Tem Lídia, a negociante. É mesmo. Negociante. Negociante de púrpura. De púrpura. Material caríssimo. Não é alguém que está vendendo, assim, com todo respeito a quem vende boi, ela não está vendendo boi, ela está vendendo púrpura. É outra alta classe romana. É outro nível. Então, assim, você tem na Bíblia esse pessoal que é talentoso, que tem essas habilidades diferenciadas. Mas aí a Bíblia vai chamar a nossa atenção para esse negócio de negociar talentos. Pessoal que vai para se envolver. O que é negociar talentos? Quando a gente... Porque na Bíblia tem a ver com duplicar. No nosso caso aqui, como é que a gente encara isso? No nosso caso aqui, eu escrevi como interagir. Porque não tem como negociar se eu não falo com o outro. Então, para eu negociar, para eu vender alguma coisa, precisa ter quem vende
e quem compra. Uhum. Então, é essa interação Ou quem ensina e quem aprende. que tem que haver. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, que Pois eu estou não. lendo um comentário aqui do pastor Fábio. Ele é um cara muito talentoso. Sim. E ele está acompanhando a live enquanto ele dirige em viagem. Meu Deus. Então, assim, amigo, olha só, eu sei que você é um cara muito talentoso, mas vigia na terra, tá certo? Porque o seu talento... Esse talento não dá muito certo, não, né? Vamos no inferno pra voar com a Isso, telinha então na cara. fique esperto. Vamos continuar. Sim. A interação. Então, quando a gente fala sobre negociar talentos, é indispensável a palavra interação. Eu tenho que interagir. Então, não negocio o meu talento, no caso nosso aqui, se eu não interajo. Eu tenho e não passo, eu tenho e não mostro, eu tenho e não dou. Enterrou o talento. Enterrei o talento. Então, é nessa ênfase que a gente procurou demonstrar, né? No nosso caso, é interagindo. Ou eu interajo, ou eu simplesmente sumi. Exemplo, ontem, na escola bíblica, existiu uma pergunta nesse sentido. Pastor, mas tem muita gente na igreja talentosa. Tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe tocar, tem gente que sabe fazer isso, fazer aquilo, e eles não recebem oportunidade para nada. Aí eu falei, é mesmo? E cadê o talento que eu não estou vendo? Porque tem que interagir, tem que chegar em mim, tem que chegar no pastor Daniel, tem que chegar no ministro louvor. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e eu estou à disposição E serviço para tem. interagir e mostrar o meu talento, né? E ser útil com o talento que o Senhor me concedeu. Então tem muito disso. Se você está calado, é talentoso, está calado, vou até olhar na câmera. Presta atenção. Desenterra o talento. O que você quer? Não, é interessante pontuar, que jovem? o senhor falou sobre a questão de interagir, de mostrar, né? E fazer aquilo desconhecido. Então, muitas vezes a gente só pensa que o talento é a pregação, é o cantar, etc. Mas veja, o carinho, por exemplo, quando você vai pregar aqui na igreja, um irmão vai lá e coloca um copo de água de coco ali gelada pro pregador. Né? Aqui é água de coco, né? Água de coco, né? Aqui é. Nas Aqui é outras água de congregações estão começando. Estão entrando. Tá entrando. Você chegar na igreja, por exemplo, tem um café quente na porta, para a pessoa tomar um café quente. Então, no caso, por exemplo, de Dorcas, se for usada, ela fazia boas obras e dava esmola, e uma das boas obras dela era costurar para as viúvas, né? E assim, nessa forma dela, ela fez Cristo conhecido. Primeiro porque ela era cristã, que dava testemunho. Segundo que, quando ela morre, Deus usa a morte dela justamente para mostrar o poder de Paulo, né? Eu lembrei, por exemplo, tem a minha cunhada de Pedro. Eu lembrei da minha cunhada mais velha, né? O nome dela é Hermínia, o nome dela. Ela é crente desde a juventude, né? Desde a adolescência, ou talvez a infância. E nossa família, majoritariamente, não são crentes, né? E ela sempre foi um exemplo para nós. E eu lembro quando eu tinha meus 10 anos, eu tinha minha formatura de ensino fundamental, né? E eu não tinha uma camisa para ir pronta. E ela era costureira, e ela para a família, e ela costurou e fez uma camisa para mim e uma calça. E eu conto, hoje ela já está assim com 80 e poucos anos já, e eu conto para ela como isso marcou a minha infância e marcou o testemunho dela na minha vida. A minha cunhada, que era crente, que fez para mim uma roupa para eu ir para a minha formatura. Olha aí. Então, assim, nossos talentos, né, quaisquer que sejam, se você comunica, se você compartilha, se você coloca para o irmão e para também aquele que não está na igreja, quer dizer, fazer Cristo conhecido, Deus faz muita coisa com isso. Né? Então, como diria, aí eu vou não existe gente que não tem capacidade. Qualquer pessoa é escolhida para desenvolver daquilo que ela é capaz. Né? Sim. O que você quer complementar, jovem Reginaldo? Nós temos na igreja, na igreja de modo geral, né? Mas eu falo de mim lá no Parque Marajó. Muitos Bezalés, Aholiabes, Dorcas, né? Por exemplo, nós fizemos durante 2 anos consecutivos lá, tem uma irmã lá na igreja, uma pastora, né? Ela costura e ela quis compartilhar isso com a comunidade. Então nós tivemos um curso lá de corte e costura, né? Onde pessoas aprenderam. Ela alfabetizou uma irmã lá que não era alfabetizada, ela conseguiu alfabetizar essa irmã e ela foi para a escola e já está se formando, né, no ensino médio, enfim, né? Ela fez o EJA. Ela estudou o primário e agora o ensino médio, ou seja, não sabia nada. Sim.
e ela conseguiu passar o básico para ela, falou, agora é a escola. Então, assim, isso é muito importante. Pastora Zulinar, né? Ela fez isso. E nós trabalhamos lá na igreja com mutirões, né? Tudo que a gente faz lá no mutirão. Então, a gente tem lá vários, né, que são habilidosos nessa questão. Ceramistas. Exatamente. Né? Hoje que mexe com, como é que é, com porcelanato, é outro nível, né? Exatamente. E hoje... você sabe o que tá difícil de achar? É quem sabe fazer cimento queimado. Sim. Tá vendo Sim. só? Tá aí uma coisa que tá... Os talentosos estão sumindo. Sim. E hoje nós temos lá o Fagner, que é multitalentoso, mas nós temos também outros, o Josué, o pastor João Filho e tantos outros que cooperam com a gente lá nessa questão, né? Então, vamos pintar a igreja, tem quem vem e tem quem vem para aprender. Vamos quebrar a parede, tem quem vem para aprender e construir de novo e fazer de novo. Então, deixa eu assim... falar sobre isso. Ontem eu fui lá no Parque Marajó. O senhor esteve lá ontem? Estive lá, para poder fazer a inauguração de um templo lá. O setor Templo Novo. Então, Mansões Marajó. Mansões Marajó, não foi Parque... Certo. Que agora é Campos Lindos, Campos né? Lindos. Inclusive, né? Vamos lá, volta. Reboot aqui, né? Campos Lindos. No setor e eles estavam inaugurando uma nova igreja lá. E foram os irmãos que fizeram. Sim. E aí o pastor Fábio estava, inclusive, comentando de quem não sabia pintar e teve que aprender na véspera. Sim, é isso. E pintando compressor, tá certo? As portas e as janelas, na véspera. É isso. Teve gente que não sabia, assim, o banheiro, né? Fizeram lá do jeito que deu, né? Porque nem todo mundo tinha, né? Mas tava lá, tá funcional. Tá funcional. Não é porque eles agora, os especialistas vão entrar. Mas as coisas funcionam. A gente consegue interagir daquilo que o Senhor tem nos confiado para servir uns aos outros e servir o reino. Sim. E a questão de habilidades, né? De liderança, inclusive, de secretaria, é uma habilidade de você fazer Cristo conhecido através disso, né? Nós temos, por exemplo, na igreja lá, a Letícia, que faz isso muito bem, porque ela anota o nome, ela liga, ela corre atrás, ela pergunta por que não veio. Então, assim, são talentos, né, que nós temos em nossas igrejas que precisam ser incentivados, né? Isso. E a gente abrir para novos talentos, essas pessoas que a gente precisa interagir com elas, porque às vezes a pessoa está lá há muito tempo, mas pela falta de comunicação a gente não descobriu ainda o talento dela, né? Deixa eu falar aqui, porque o pastor Praxedes escreveu aqui sobre... tanto a ideia, né, a ideia é válida para os que são craques de bola, para quem domina o crochê, tricô, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, artes plásticas e etc. E ainda abre aos hobbies pessoais. E aí ele colocou aqui carros antigos. Sadi, você tem aí a foto da última dos Homens de Verdade aqui na igreja? A gente teve aqui na igreja tem um irmão aqui da igreja que é apaixonado por carros antigos. E a gente também tem essa parceria com o Esquadrão de Cristo, né? E aí aqui, de vez em quando, temos as motos e os carros antigos dentro da igreja. A gente bota dentro do templo. Se tiver foto aí, eu vou te mandar uma aqui, eu acho. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Esquadrão, ele se coloca à disposição do Senhor para fazer isso. O Esquadrão de Cristo leva aquelas motos, né? Harley, enfim, BMW, né? Enfim, essas coisas tudo. Que eu tenho a foto aqui do carro com aqui, eu vou passar para o Sadi. E eles, nessa interação, conseguem abençoar pessoas e fazer Jesus Cristo conhecido. Essa é a ideia, né? Inclusive por meio dos hobbies também. E neste caso, pastor, eu escrevi um pouco mais, falando que além de ser interação, tem que ser uma interação intencional. Sim. Intencional. Não só interagir por interagir. Não, eu quero fazer Cristo conhecido. Eu fiz uma anotação sobre isso, né? Que é a seguinte: esse talento que eu tenho, essa habilidade, enfim, é para proclamar a glória de Deus ou para proclamar a minha glória? Isso. Olha aí, ó, tá na tela aí, ó. As duas motos e o carro, ó, dentro da igreja, lá, um Gordini lá, ó. Sim. Né? Com esse objetivo de trazer as pessoas, quem gosta de carro antigo, Isso. então entra, vem, olha, e a gente, por meio disso também... O objetivo é abençoar pessoas, né? Sim, e tornar Cristo conhecido. Então, tá valendo. Nós batizamos muita gente lá
pelos mutirões. Os meninos vieram pro mutirão, ficou com a gente e acabou que se decidiram pelo batismo, né? Isso. Olha Estão aí. com a gente. Isso é muito bom. Então, a pergunta é essa: é para minha glória ou para a glória de Deus? E aí a pergunta não é apenas sobre ter talentos. É sobre usar os talentos com a finalidade de fazer Cristo conhecido. Porque você tem, assim, às Sim. vezes, dentro da igreja, um cara que é muito bom de bola. Tem um pessoal aqui que se gaba, né, de jogar muito bem bola, né, que jogar vôlei, enfim. Eles são os caras. Sim. Mas não é só sobre ser talentoso. Não. Sim. Eu tenho que usar esse talento, ainda que crente no Senhor Jesus, ainda que cristão, eu preciso usar isso para Sim. fazer Cristo conhecido. Começa a chamar o pessoal que não é da igreja para jogar uma bola, Sim. para fazer um vôlei. Claro. Porque nessa interação você começa a perceber, poxa, a diferença das pessoas, o tratamento, a fala, né? E entra aquilo que acontece em Atos, quer dizer, vendo as pessoas como a igreja se amava, O eles cara vão não pode chegando jogar. No jogo de bola, ele tem que fazer Cristo conhecido. Não pode xingar palavrão. Tem que ser crente, né? Tem que ser um crente. cara Esse é o desafio. que é honesto na hora de dar as entradas, né? Não Esse é o quebrar grande ninguém. desafio, Olha só, exatamente. eu vou contar aqui uma experiência. Na época que o pastor Daniel ele era o vice-administrativo, ou era o eclesiástico, eu acho que era eclesiástico. E eu era o líder de jovens do campo. Nós organizamos um torneio de futebol de salão. E foi muito interessante, entre os jovens, né? Todas as congregações. Aí, antes de cada jogo, a gente tinha um versículo bíblico que tinha, que em vez de o hino nacional, essas coisas, a gente colocava um versículo bíblico de cor. Aí eles se perfilavam e diziam um versículo Olha aí. de cor, né? E antes de começar, depois partia para o futebol. O engraçado, que eu tô rindo aqui, é porque durante o jogo, né? Começou o jogo, o juiz apitou, tinha juiz, tinha tudo. Aí o camarada foi lá, bateu na trave, bateu na outra trave, bateu em cima e fez o sinal da cruz. Aí eu falei, opa, tem gente aqui Algo já... errado não tá certo. Eu falei, uai, essa pessoa aqui não é daqui, né? É católico. Sim, Mas sim. aí, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz porque eu estava ali Exatamente. no nosso meio. Sim, isso é importante. E quando tinha as regras, eu falava quais eram as regras. Ó, não é para xingar, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo e tal. E quando o juiz não agia, eu agia, entrava na quadra e dava o cartão como pastor. Eu sou pastor aqui no campo também, né? Você tem dois juízes, né? Você tem o juiz do jogo e o juiz pastoral. Mas foi muito E é curioso interessante. que, veja, na parábola dos talentos, a pessoa que tem o medo e recebe um talento, ele enterra o talento. E Jesus já outras vezes falou que o reino de Deus é como uma semente plantada na terra. Então, olha, se pensar bem, ele enterrou aquele dinheiro, enterrou o que está na terra. Mas aí, justamente, a parábola é contada assim, talvez para mostrar que não é tudo que é enterrado. Quer dizer, aquilo que é colocado na terra é semente. Aquilo que não é semente, aquilo que, por exemplo, no caso aqui era dinheiro, é valor, o valor é feito para ser negociado, para ser emprestado. Tanto que ele fala, se você tinha tanto medo, pelo menos desse esse dinheiro para um banqueiro, né? Alguém que administra dinheiro. Eu ia receber pelo menos os juros, em vez de receber o dobro, menos os juros. Então, nem tudo aquilo que nós recebemos é para usar da mesma forma. Então, tem a semente que eu planto para ter o tempo de colher, mas tem aquilo que é me dado em minha mão que eu preciso agir agora. Sem Movimentar, dúvidas. né? Movimentar. Ou eu correr atrás, ou eu confiar em alguém que, poxa, me ajuda então a fazer isso aqui render de alguma forma. Eu não sei fazer isso direito, então me ajuda aqui que eu não quero desperdiçar isso que foi me confiado. Então é curioso esse paralelo entre enterrar a semente e enterrar dinheiro, que não nasce. Não Deixa é eu pra fazer, isso. aproveitar a sua fala, pastor Marlon, para dizer o seguinte: olha só que coisa curiosa, até bem interessante. O Senhor falar para o servo: se você não sabia o que fazer, pelo menos procurasse um banqueiro. Por vezes, pessoas têm habilidades e talentos e elas não sabem o que fazer com elas. Exato. Tipo assim, eu gosto muito de mexer com flores. Como é que... Bem, se é mexer com flor, como é que faz Cristo conhecido com flor? Não faz. Enterra. Deixa para lá. Se você não sabe o que fazer, procure quem pode te ajudar a te dar um caminho para que Cristo seja conhecido como... Interaja. Isso. Se você não sabe, interaja com quem pode te dar um caminho para que isso brote, para que Cristo seja conhecido. A gente não pode assumir que
aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor me deu, Não aquilo vai que eu tenho fazer como habilidade, diferença. não faz diferença, então deixa pra lá. Não, eu só sei fazer pão de queijo. Ótimo. Excelente. Mas já sabe fazer grande, Escola muita dominical. coisa, né? Sabe fazer É. muita coisa, né? Olha Que só, legal. essa semana, eu não sei, Sadi, você tem a foto aí do que a gente fez semana passada como igreja? Sim. Inclusive a gente falou aqui, né? Nós fomos pra... E às vezes as pessoas não sabem, Uhum. Sim. né? A gente foi lá e... Parque da cidade. É, né? olha aí, a gente aferiu glicose e pressão arterial. Então, alguém pode perguntar assim, o que aferir glicose tem a ver com fazer Cristo conhecido? Estratégia. O que aferir glicose tem... Tem nada a ver uma coisa com a outra, Aham. né? Afinal de contas, alguém ainda vai dizer, né, que a minha vitória, a minha vitória hoje como é que é? Tem sabor de mel, né? Tem Então, sabor de mel. né, aferir glicose aí, vai pegar vai dar Vai ruim, interferir no né, vai dar ruim e É. tal, não sei o quê. Mas quando a gente foi lá, a gente tanto aferiu glicose, pressão arterial, e enquanto fazia isso, alguém orava, Sim. né? Cantava. Você cantava, distribuía água, né, com um sorriso, uma palavra de bênção. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem, pode ser usado. E se eu não sei como usar, eu devo procurar alguém. Sabe, pastor, eu durante um curso que eu fiz ano passado, um dos pastores que deu aula pra gente, ele falou assim, no início do ministério como pastor Batista, ele queria muito colocar em prática, ele queria praticar o ser pastor, o pastorear. E ele, perto da casa dele, tinha um cemitério. E ele foi no cemitério e deixou um cartaz no cemitério, um aviso, uns folhetinhos, muito espalhado. Falou, ó, se você estiver enterrando seu ente querido e não tiver ninguém para fazer a parte religiosa, por favor, me ligue. Olha E aí. ele disse que todo dia alguém ligava para ele e falava, pastor, você pode vir aqui no cemitério, eu estou enterrando minha mãe. Então, e nessa interação, além dele pegar a prática pastoral, de lidar com luta, etc., as pessoas ficavam muito interessadas. Mas eu sou de onde? É a igreja de tal. Poxa, que bacana ele vir aqui, ele nem conhece a gente. Então, veja, essa interação, ele se ofereceu, se colocou ali. Então, Olha a aí. gente tem que se colocar à disposição. É Né? uma maneira de fazer Cristo conhecido. Fazer Né? os conhecidos, exatamente. Não esconder seu talento, esconder a sua fala. Uma coisa que eu sempre falo, não sei que você esteja trabalhando assim num lugar que eu desconheço, o pessoal fala assim, mas no meu trabalho, se souberem que eu sou crente, cara, põe um cartaz na sua mesa, entendeu? Que você é crente. Não tem nenhum problema. No meu trabalho, por exemplo, um trabalho secular, tem pessoas perto de mim que não nem são religiosas, até ateus, talvez. E eu converso com eles de igual para igual, conversando, tratando bem, para você dar um testemunho, né? Não o meu testemunho, mas de falar, o evangelho está aqui para o que for preciso. Isso. Vai que o momento que aperta a coisa, a pessoa, poxa, lá na sua igreja, como é que é? Não, vamos orar junto, vamos conversar. Então, sempre colocar o talento de forma visível. Eu vou até colocar aqui aquilo que a gente lançou como desafio ontem para todo o nosso ministério. Se você só sabe fazer pão de queijo, assa uma fornada de pão de queijo, entrega para alguém e diz, olha só, Jesus Cristo te ama desde sempre. Jesus Cristo quer salvar você de si mesmo, de você mesmo. E Jesus Cristo quer você perto do coração dele para hoje e para sempre. Tá bom? Olha aí. Bom dia. Pronto. Então, um pão de queijo. Entregou e toma um pão de queijo aí, né? Que é mais gostoso do que o do laboratório lá, né? Enfim. Aí a pessoa vai buscar um café. Então entra aqui, vamos tomar um Isso, café. vamos tomar um café. Aí você aproveita e faz uma oração. Enfim. Exato. Exatamente. Né? Mas a gente precisa entender que se a gente não sabe, Uhum. a gente precisa entender como usar esse talento, como negociar o talento. Sim. Vai dar certo. E se você não sabe fazer isso diretamente, procure quem sabe. Sim. Uhum. Ele vai te ajudar. E aí a gente não enterra o Exato. talento, a gente não é negligente, né? Isso. No início até, pastor, eu escrevi algo aí que veio no meu coração para escrever, que às vezes a pessoa fala de talento e pensa que é algo muito Ah, sim. Show do talento. né? muito difícil, mas às vezes você é dotado de um sorriso. Você tem a habilidade de saber ouvir, porque não é para todo mundo ouvir. Uhum. Não é para todo mundo. As pessoas hoje em dia são impacientes. Aí você tem essa habilidade de saber ouvir com paciência e as pessoas às vezes querem só um sorriso. As pessoas querem apenas ser ouvidas. As pessoas precisam apenas às vezes de um abraço. E quando o pastor falou aqui, o pastor Marlon, eu lembrei de um episódio que quando eu estava em uma determinada igreja, teve um funeral de uma tragédia. Foi uma tragédia assim terrível. E era até difícil falar algo para os pais. E quando a mãe do rapaz que foi estava envolvido nessa tragédia se aproximou de mim,
eu olhei para ela e eu fiquei falando, nem palavra. E apenas abracei aquela senhora e fiquei um pouco abraçado com ela. E depois, 2 semanas após, ela me liga e disse, pastor Praxedes, eu gostaria de lhe agradecer. Eu falei, pelo quê, minha irmã? Eu nem lembrava mais. Ela falou, não foi o irmão que me abraçou, foi o Espírito Santo que me abraçou. E naquele momento eu me senti consolada pelo Espírito Santo. Um abraço. Uhum. Se a gente nega, não vou fazer, não vou falar, não sei fazer, escondeu o talento, enterrou o talento. Uma vez, a gente estava indo da sede para o Valparaíso, daqui para casa, né? E a gente passou e vinha subindo uma moça na BR. A Viviane fez eu voltar com o carro, pegar o retorno, só para ir lá conversar com ela, dar um abraço nela, né? E a menina desabou de chorar, tinha acontecido uma tragédia na casa dela. Então, enfim, é essa percepção, né? Esse talento. Eu só passei, mas ela percebeu. Sim. Né? A menina que vinha subindo. Quando a gente fala de enterrar talento, o Praxedes usa muito o argumento da gente se isolar. Isso. Sim. E no mundo de hoje, a gente tem tudo para viver cada vez mais isolado. Sim. E aí a gente entra no mundo virtual, nas cidades virtuais, e nessas cidades nós somos jardineiros, nós somos Sim. comerciantes, nós somos muita coisa no mundo virtual lá. Mas aqui a gente não interage com ninguém dentro das nossas realidades virtuais. Nós somos muita coisa, mas aqui no de rocha, não. É como o grupo de WhatsApp, né? Todo mundo fala, manda mensagem, manda foto, manda tal. Aí alguém vai falar aquela frase terrível. Vamos marcar alguma coisa? Deu ruim. Se for uma reunião virtual, de repente rola. Vamos. E aí vai. Quer Não dizer, se marca, né? a gente nunca foi tão conectado, a gente nunca conseguiu tanto falar com a pessoa tão longe. E nós usamos isso para não falar com as pessoas. Eu mandei uma mensagem. Você falou com tal pessoa? Eu mandei uma mensagem semana passada para ele. Aí ele não me respondeu ainda. Entendeu? Então, assim, porque quando eu mando a mensagem, minha obrigação acabou. Olha só que coisa engraçada, Marlon, você está falando. É mais fácil a gente trocar receita de pão de queijo no grupo do que assar o pão de queijo para alguém. Vamos provar esse pão de queijo, então. Não é? A gente troca a receita. Eu te mando a receita de um pão de queijo bom. Você faz aí. Você faz aí, eu fico aqui. E aí a gente troca foto depois de você comendo o seu e eu comendo o meu. Mas quando a gente não interage, a gente enterra. Sim. Você tem milhões aí nos contatos, né, virtuais e a solitária. E aí a pergunta, quantos amigos você tem na internet? Ah, não, na internet... E aí vem, né, essa chamada de atenção, que a gente precisa ficar atento à cilada do inimigo, porque o diabo está plantando isso entre nós cada vez mais. Sim. E veja bem, existe alguém vai dizer, né, como é que é o nome dele lá, da Sociedade Líquida, meu Deus, esqueci. Bauman. Né? O Bauman vai dizer da Sociedade Líquida, mas o diabo se vale disso para nós. Sim. Ele nos tenta a isso também, daquilo que está presente na cultura. Nós também somos. Ele se vale disso para nos tentar. E a gente precisa ser resistente a isso, porque na falta de interação nós enterramos talentos e não apresentamos a glória de Deus. Sim. Mateus, capítulo 5, o verso 16 diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Tem que ver. E glorifiquem o Pai que está nos céus. Sim. Então não dá para dizer que não dá para dizer que já que eu não interajo mesmo, então... Do outro lado faz isso, né? Investe bastante nos talentos que eles têm. Né? O outro lado divulga o reino deles, né? O outro lado gosta de interagir, né? Exatamente. Promover encontros. Exatamente. As coisas deles, né? E chamar todo mundo, e nós ficamos trocando mensagens no WhatsApp. Você viu o que é que fizeram lá? Isso. Mas no domingo à noite eu não vou para a igreja, no sábado eu não vou no negócio dos casais, mas eu fico criticando quando o outro lado lá se reúne. Uai! E é curioso que o pastor falou sobre o talento, né? Quando a gente fala talento, como falou, a gente imagina algo fenomenal. E, na verdade, eu acho que todo ser humano tem um valor em si. Sim. Eu não sou muito adepto da depravação total. Né? A questão de que todo ser humano caiu e aí não tem nada de bom na gente. Eu acho que isso é um fatalismo.
Existem coisas boas, porque senão Deus não ia dar o trabalho de resgatarmos. Sim. Ele ia falar, não, Sem dúvida. esse pessoal deixa pra lá, vou matar meu filho por causa desse povo. Não, existe algo de bom em nós que muitas vezes se perde na névoa das nossas dívidas, dores, incertezas, etc., ou no barulho que o mundo faz. Mas nós temos algo, e Deus ele vai lá e pega isso, ele resgata isso, aquilo de bom que ficou esquecido em nós. Então, não estou falando aqui que o homem se auto-justifica, não é isso. Mas o homem, a mulher, eles têm valor em si. Porque senão Deus não jogaria a semente dele nessa terra, Sim. que é a nossa, né? Então, assim, quando a gente fala, olha, você tem um talento, você tem algo... O estar, né? Por exemplo, se você vai pregar, às vezes é um excelente pregador, mas se ele olhar para a igreja e tiver pouca gente, às vezes ele fica, poxa, pode até desanimar. Se tem mais gente ali, o ouvir já é algo que anima a pessoa. Então, alguém vai tocar uma música, o ouvir já... Então, se você não vai fazer nada naquele ambiente que seja ativo, faz aquilo que é passivo, o ouvir, o dar atenção, o meditar, né? Então, todos nós temos um valor em si, Deus resgata esse valor. Né? Nessa linha que você está colocando, a gente observa Davi. Uhum. Davi nunca fez show. Davi tocava para um. Uhum. Só para inicialmente para as ovelhas, e depois ele foi tocar para o rei. É. E ele não era A plateia dele era a bem... plateia dele era bem, e o rei demonizado. Sim. Né? Exato, É o rei demonizado, não é aquele, não é o jantar cultural, né? Até porque ele ia ser só um figurante ali. Não é o jantar cultural, né, do reino, não. É quando o rei tá endemonizado, sai todo mundo do quarto, joga Davi lá dentro, fecha a porta e deixa o pau quebrar. E uma plateia agressiva, chegou até a jogar lança no Pois é. tocador. Né? Pois é, a gente vai vendo Não era isso aí. tomate não, né? Era lança. Tomate era pouco, né? Enfim, penso que a gente já falou bastante aqui sobre essa conversa toda aqui nossa, né? De que, de fato, todos nós temos algo para compartilhar, Deus nos deu, é valioso, por menor que seja. Quando ainda você fala, eu tenho um talento faz a conta aí, né? Traz o imaterial para cá. Tá valendo quanto que é, Sadi? 325 mil reais, né? Pois é, um talento. Você tem um talento, você tá com um negócio aí em dinheiro de hoje, 325 mil reais. Então é valioso, precisa interagir, tem que curtir esse movimento e não pode se isolar para enterrar. E tem a questão que às vezes eu invejo o teu talento e não desenvolvo o meu. É. Né? Fico cuidando do seu, esqueço do meu e não faço nada. Tem isso também. Olha aí, eu Tem queria isso tanto também. ter o que você tem, né, rapaz? E não faço o que... Negocia o seu, rapaz. Um dos momentos mais marcantes do Ministério de Cristo é a última ceia. E antes da última ceia, os discípulos falam, Senhor, como é que a gente vai fazer? Chega na cidade, você vai encontrar um homem, alguns vão falar que tem um cântaro nas costas, quer dizer, o homem estava trabalhando, e fala para ele, ó, o mestre quer passar a ceia, a Páscoa na sua casa. Então, aquele homem que a gente não sabe o nome dele, homem anônimo, foi o que preparou ali, ajudou a preparar a Páscoa, preparar aquilo que até hoje a gente celebra, né, que é a ceia do Senhor. Ele foi o maître. Exatamente. Alguém ali silencioso. Talentoso, Jesus, né? Exato. É. Ele precisou de alguém arrumar a sala para Jesus. Então, veja a importância desse homem na história do cristianismo, e é um homem anônimo. Então, né? O anônimo, ele grita muito no reino de Deus, né? Sim. Antes das nossas considerações finais, eu vou pedir para você que está acompanhando e que ainda não se inscreveu no nosso canal, para se inscrever. Se você ainda não curtiu essa live, por favor, faça isso, compartilhe com o pessoal depois. Mas falando de talentos, né, o pastor Davi, ele é bastante talentoso, né? E essa semana ele vai fazer aniversário e está convidando todo mundo para participar do talento dele junto com outros talentosos. Olha aí. Né? Culto de celebração do aniversário. Ele vai fazer aqui uma espécie de musical, né? Vamos cantar bastante aqui, celebrar com cantos, muita música, uma noite musical. Para quem está assistindo ao vivo, né? Quem está assistindo isso daqui a 5 anos, né? Procura aí que você vai achar. Mas para quem está assistindo ao vivo, dia 27, sexta-feira, 19h30, aqui na nosso templo sede, para a gente poder celebrar a vida e os talentos que o Senhor nos tem dado. Amém. Vamos às considerações finais, pastor Reginaldo? Então, o Senhor tem dado talento a cada um de nós. Todos temos. E precisamos desenvolver isso. E compartilhar aquilo que Deus nos deu
é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque assim nós não nos apresentaremos de mãos vazias, né? Mas temos algo a levar conosco, né? Que é esse compartilhar os talentos que temos tido. Amém. Obrigado, pastor Reginaldo, jovem Marlon. Ao final do capítulo aqui, o autor, o pastor Praxedes, ele faz um desafio, né, de identificar em nós os talentos que possuímos. Então, como eu falei, todos nós temos talentos, todos nós temos algo a colaborar com o reino de Deus. Nós não podemos deixar, e aí também a última questão colocada aqui, que as nossas resistências de impedimento, nossos medos, a timidez, ela impeça que eu use esse talento para o reino de Deus. Então, se você tem uma certa resistência a mostrar aquilo que você pode fazer, comece com 1, 2, 3 pessoas, converse com o seu pastor, converse com alguns irmãos da igreja, né? Se você quer desenvolver um talento também, de repente, poxa, eu queria aprender a tocar uma música, eu queria estudar mais a palavra, por exemplo, eu queria ler mais a Bíblia, entender mais a Bíblia. Então, converse com seus irmãos, de repente pode montar um grupo de estudo na igreja a mais, reforçar a escola dominical. Então, eu diria que todos nós temos um valor, todos nós somos seres humanos que temos nossas falhas, mas temos um grande potencial que Deus usa para a sua glória, para o seu conhecer. Então, não deixe a timidez levar você a enterrar aquilo que Deus te confiou, né? Coloque na mão dele, chame pessoas para te ajudar, que você vai colaborar muito com o reino de Deus. Amém. Aproveitar para mandar um abraço para os líderes de Alvorada. Amanhã a gente vai conversar um bocado, quer dizer, a partir de amanhã, né? A gente começa a conversar sobre isso nas Alvoradas, que é onde começa um novo dia. Se você quer saber mais sobre a Alvorada, procura a gente. Pastor Praxedes, suas considerações finais, já considerando os parabéns pela escrita do capítulo. Amém. Eu vou ler um pedacinho aqui, pastor. Vamos lá. Do que como a gente terminou, né? Uhum. No último parágrafo do livro, que nós também incentivamos você a adquirir, o nosso livro, nós escrevemos assim: desfrute dos talentos que Deus te deu e interaja com seus colegas, amigos, familiares. Não deixe o medo te vencer e trabalhe para que ele não domine as pessoas que estão ao seu redor. Torne o seu Senhor conhecido. Multiplique seus talentos. Ame mais, viva mais. Amém. Amém. Falando no livro, põe aí, sadia aí o pessoal que ainda não comprou, ó. Olha como é que o livro tá bonito e bom. Bom e bonito. Esse livro você não vai comprar pela capa, mas a capa é bonita. A capa é bonita. Tá certo? Tá bom? Gratidão a todos que participaram aí com a gente. Vamos ter uma palavra de oração? Amém. Senhor Deus, nós somos gratos pela vida. O Senhor nos tem dado vida e habilidades, talentos que glorificam o Teu nome ou devem ser usados para glorificar o Teu nome. Nós queremos viver assim, Senhor, para mostrar as boas obras ao mundo e de forma que o mundo Te glorifique. Queremos fazer Cristo conhecido. Queremos proclamar a salvação que pertence a Deus por meio dessas boas obras. Usa-nos nas Tuas mãos. Senhor, inspira a cada um desses que estão nos acompanhando agora a desenvolverem talentos, aqueles que ainda não conseguiram identificar ou estão sendo enganados por algo ou alguém dizendo que eles não têm, que eles possam ver o que o Senhor confiou a eles e o valor disso, e a partir daí desenvolver, que a gente veja muita coisa boa por meio daquilo que o Senhor nos tem dado para fazer Cristo conhecido e glorificar o Teu nome. A nossa oração, gratos por esse encontro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom novo dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Bom novo Até dia. a próxima.